Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Alerta de Zika vírus. Gravataí registra o primeiro caso contraído aqui no estado em 2019. Atestado falso. Servidor da Assembleia Legislativa é suspeito de apresentar documentos frios e seguir trabalhando em outras atividades. Presos em liberdade. Mais de 600 apenados estão sem tornozeleira eletrônica porque o contrato com a empresa responsável acabou. Sem material escolar, Prefeitura de Porto Alegre cancela a edição deste ano da tradicional feira que vendia produtos a preços populares. Exclusivo. O Felipe Vieira conversou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, lá em Brasília. O chanceler não descarta uma nova mudança no modelo das placas de carros do Mercosul. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente começa a segunda edição com um alerta na área da saúde. Gravataí, aqui na região metropolitana, registrou o primeiro caso de Zika vírus contraído aqui no Rio Grande do Sul neste ano. Para conscientizar a população, a prefeitura da cidade promoveu hoje uma campanha para recolher aqueles objetos que podem servir como criadouro do mosquito transmissor da doença. Morada do Vale e das preocupações. A gente se preocupa, né? Tem criança pequena. Neste local, no fim de janeiro, foi registrado o primeiro caso de Zika vírus do ano no estado e do tipo autóctone, ou seja, contraído aqui mesmo. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e capaz de levar à morte. Em mulheres grávidas, pode afetar a formação do bebê. Os últimos registros tinham sido em 2017, 2 casos importados. Já em 2016, foram 44 contraídos no estado. No caso do bairro Morada do Vale, a paciente, de 17 anos, passa bem, mas o local exigiu atenção especial da prefeitura. Com um protocolo de limpeza dos arredores, com a desinsetização, com a conversa com a comunidade para que ela participe da prevenção, que tem que ser contínua. A Larissa recebeu instruções. O problema é que ela tem que cuidar também da casa do vizinho. E tem vizinhos que não cuidam, né? E que nem aqui do lado não tem ninguém morando e a gente tem criança em casa, né? Por isso, foi criada a campanha Bota Fora, que podia ser chamada também de Bota no Caminhão. Aquele ali, que está percorrendo a região onde foi registrado o caso. A missão é recolher materiais de risco da própria população. Lixo, objetos que podem servir de depósito de água e criadouro do mosquito. Só que alguns moradores reclamam que ficaram fora da rota de conscientização. Até agora não veio ninguém. Ninguém falou com você? Não, nada. A gente só soube no Face e na televisão. Seu Antônio não deixa acumular água nos recipientes, mas vive com a sensação de que o perigo mora aqui. Eles te picam as canelas. Não, tu tá pra lá e tá pra cá e os mosquitos estão te pegando. O dia todo tem mosquito dentro de casa, na rua. É um inferno isso aí. É preocupante. Tem que abrir o olho, não dá para desligar, não é só porque a imprensa não está noticiando novos casos que tem que deixar a água parada e deixar para lá. Não. E olha só essa outra notícia. A Secretaria de Saúde aqui do estado confirmou hoje 5 novos casos de dengue contraídos aqui no Rio Grande do Sul em 2019. Foram registrados ainda outros 2 novos casos daí importados da doença. Ao todo, 24 casos foram contabilizados esse ano. 9 contraídos aqui no território gaúcho e 15 fora. Outros 72 ainda estão em investigação. E a Prefeitura de Porto Alegre confirmou hoje o cancelamento da Feira do Material Escolar deste ano. É isso mesmo. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foram realizados 2 pregões para a escolha da empresa responsável pelo evento, mas não houve interessados. Esta seria a 29ª edição do evento que, tradicionalmente, todo mundo lembra, vende kits básicos de material escolar a preços bem populares. E daqui a pouco você vai ver, servidor da Assembleia Legislativa é suspeito de apresentar documentos frios e seguir trabalhando em outras viagens, até viajando em atividade partidária. Em seguida, vocês vão ver os detalhes.
E o presidente autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó, vem ao Brasil nesta quinta-feira. Ele confirmou hoje. O líder da oposição, a Nicolás Maduro, terá um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. A crise humanitária no país vizinho é um dos assuntos abordados numa entrevista exclusiva que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, concedeu ao Felipe Vieira lá no Salão Portinari, no Itamaraty, em Brasília. O gaúcho Ernesto Araújo dá para dizer que é gaúcho só porque nasceu em Porto Alegre. Com 51 anos de idade, viveu 50 anos fora da capital gaúcha, mas ainda mantém relação com a nossa terra. Ministro, obrigado por nos atender. Qual é a relação que o senhor tem com o Rio Grande do Sul hoje? Gaúcho de nascença, mas depois saiu do estado muito cedo. Obrigado, uma alegria estar com vocês aqui. É uma relação sentimental, mais que tudo, através da família, meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe de Porto Alegre, meus avós também, todos os 4 gaúchos. Cada vez que eu leio os seus currículos, ou em algum momento, alguma foto, aparece lá uma camisa do Inter. Sim. Essa é, de alguma forma, a questão mais presente do Rio Grande do Sul? Certamente, talvez o vínculo mais direto, minha paixão pelo Inter, que todo mundo já conhece e que mantenho aqui de longe. Republicanamente, o senhor é aquele homem que tem que ter olhar para o exterior, né? Mas republicanamente tem alguma coisa a fazer pelo Rio Grande do Sul no Ministério? Queremos fazer um esforço muito grande com a Apex, né, a Agência de Promoção de Exportações e de Investimentos, para que ela tenha uma presença nos estados, e aí certamente no Rio Grande do Sul, para, digamos, canalizar de maneira mais direta a oferta exportadora e ver qual é a conexão que nós podemos fazer com cada estado para melhor promover no exterior. Primeira viagem presidencial para fora foi Davos, mas agora vem aí uma viagem para os Estados Unidos, que aí sim é uma viagem de presidente a presidente, né? O presidente Bolsonaro e o presidente Trump. O que deve ser negociado nessa viagem? O senhor retornou dos Estados Unidos agora. Exato. Há uma expectativa muito grande dos dois lados. Nós queremos trabalhar muito forte na área econômica, por meio de novos instrumentos que integrem mais as duas economias. Já existe uma quantidade muito grande de investimentos, sobretudo americanos no Brasil, mas também brasileiros nos Estados Unidos, que criaram uma comunidade de negócios muito forte, muito criativa entre os dois países, que precisa ser aproveitado. Isso deve ser transformado em novos instrumentos que facilitem o comércio, facilitem os investimentos. Essa é uma área fundamental. Ao mesmo tempo, aumentar a nossa cooperação na área de defesa e segurança, combate ao crime organizado, por exemplo, que já existe, pode ser muito aprofundada. A cooperação em defesa é tradicional e é fundamental para o Brasil. E uma terceira vertente, a vertente da defesa de valores compartilhados, defesa da liberdade, da democracia, tanto na região quanto ao redor do mundo. A Venezuela é um ponto a ser atacado por Trump e Bolsonaro nesse encontro americano. O que pode sair desse encontro em relação ao nosso vizinho? Nós temos, enfim, posições muito semelhantes em termos de reconhecimento, né, do governo interino de Juan Guaidó na Venezuela, e a nossa expectativa de que aquilo que ainda resta de autoridade do regime que nós consideramos ilegítimo tenha fim. Intervenção militar externa na Venezuela é uma possibilidade real? Não, isso não está sendo considerado, e nós que estamos trabalhando diariamente com esse tema, temos a certeza de que existe uma possibilidade muito concreta de mudança pacífica, de mudança através de um processo político, apesar das dificuldades, do fato de que o regime Maduro ainda se agarra ao poder e alguns instrumentos de poder. Eu pessoalmente formei a convicção nessas últimas semanas, trabalhando muito com esse tema, de que é possível uma solução puramente pela via diplomática da ajuda internacional e da mobilização dos próprios venezuelanos, que estão se mobilizando em favor da democracia contra esse regime ditatorial que eles vivem. Nós vamos retirar a necessidade de americanos e outros povos pedirem visto para vir ao Brasil, e aí a reciprocidade está sendo negociada em que nível? Nosso entendimento é de que, no caso de países que são grandes emissores de turistas para cá, como os Estados Unidos, por exemplo, talvez valha a pena uma isenção, mesmo que seja
inicialmente unilateral, para estimular o turismo e depois se falar de uma reciprocidade eventualmente mais adiante. Isso está na pauta do encontro Trump-Bolsonaro? Isso é um aspecto que pudemos colocar na preparação da visita, sim. A mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém sai esse ano? Isso é uma questão que está em estudo, é algo que requer uma consideração muito afinada. Não queremos que ela seja vista como algo que seja contra os vizinhos de Israel, contra os países árabes ou contra os países muçulmanos. Achamos que é perfeitamente possível que uma melhor relação com Israel venha junto com uma melhor relação com os países árabes, inclusive porque os principais países árabes hoje têm uma relação com Israel muito melhor do que tinham até muito recentemente atrás. O mapa do Oriente Médio mudou muito e é nesse novo mapa que o Brasil quer se inserir. Vou fazer uma pergunta que não é do Ministério, é do Denatran, eu sei disso. Mas a placa do Mercosul, chegou para vocês a reclamação aqui no Ministério que está causando confusão, fronteiras do Rio Grande do Sul, já que as fronteiras não são abertas, como são as fronteiras na Europa, não houve a unificação, não há uma passagem tranquila, tem que fazer documentação, agora a placa. Isso chega para vocês acompanham de alguma forma? Isso é uma questão entre os departamentos de trânsito de cada país? Há uma série de problemas muito claros que já foram levantados em relação à placa. Por outro lado, há pessoas que argumentam que a placa traz vantagens em termos de rastreabilidade dos carros e de segurança, né? Então, nós queremos ajudar a entender os prós e contras dessa questão das placas para encaminhar a solução que seja mais produtiva para as pessoas, né, para os usuários. Uma das reclamações nas cidades do interior é que não tendo o nome das cidades causa insegurança, porque antigamente as pessoas percebiam os carros que ficavam ali nas pequenas cidades. Pois é, isso é o tipo de coisa que, quando se toma medida, às vezes não se imagina, né, que vai ter esse tipo de repercussão. Acho que isso tem que ser pensado para que seja tomada a melhor solução. Se a melhor solução for, claro, sempre em coordenação com o Departamento de Trânsito, né, mas se a melhor solução for uma nova mudança, isso certamente será negociado. O senhor manteve o hábito de ser colorado? Sim. Chimarrão, churrasco, algum outro dos hábitos dos gaúchos? Churrasco, sim. Chimarrão, meus pais não tomavam chimarrão. Meu pai era um gaúcho do asfalto, né? Enfim, então nem a parte assim campestre do cavalo e tal, nem o chimarrão. Mas churrasco, sim. Mas churrasco, sim. O senhor faz churrasco, não? Eu não faço bem churrasco. Come bem. Come bem. Eu consumo. Ministro, muito obrigado ao senhor. Obrigado. Sucesso nas missões. Muito obrigado, hein? Obrigado pela conversa. E vocês lembram da jovem que desenhou uma suástica no próprio corpo no ano passado? A defesa dela fechou um acordo com o Ministério Público. Quem tem as informações é o Glauco Paza, direto da redação. Boa noite, Glauco. Boa noite, Luciane. Pois é, em vez de enfrentar um processo judicial, a jovem de 19 anos preferiu prestar 200 horas de serviço à comunidade. A estudante foi indiciada no final do ano passado por falsa comunicação de crime. A perícia comprovou que ela se automutilou, desenhando um símbolo semelhante a uma suástica nazista no corpo. Depois, registrou a ocorrência alegando que a marca foi feita por um grupo de homens. Segundo a denúncia, a agressão teria acontecido na Cidade Baixa e sido motivada porque ela tinha colados na mochila adesivos apoiando a causa LGBT e a campanha Ele Não, contrária ao então candidato à presidência. A advogada dela confirmou o acordo, mas preferiu não se manifestar. É o fim aí desse caso que gerou várias versões, Luciano. Com certeza, gerou uma repercussão enorme ano passado, né? E Glauco, você continua aqui com a gente porque a Justiça Gaúcha negou o recurso do bancário Ricardo Neis, condenado, enfim, por 11 tentativas de homicídio, após atropelar um grupo de ciclistas lá na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, em 2011. Glauco, a defesa dele pedia a anulação do julgamento. Isso, o advogado de Neis alegou que um jurado dormiu e outro chorou durante o interrogatório do réu. Com isso, a defesa entendeu que houve quebra de imparcialidade e deveria ter havido a dissolução do júri. Em dezembro do ano passado, o TJ negou o pedido do Ministério Público que pretendia aumentar a pena. Neis foi condenado a 12 anos e 9 meses de prisão em 2016. O advogado de Ricardo Neis disse que vai pedir a anulação da sentença de hoje porque não pôde comparecer ao julgamento. O advogado alega que não foi notificado pelo tribunal de que a sessão seria realizada hoje. Ricardo continua respondendo pelo crime
em liberdade, Luciano. Desde 2011, né? Inacreditável. Obrigada, Glauco. Daqui a pouco você volta. E mais de 600 apenados estão sem tornozeleira eletrônica no estado. É que o contrato com a empresa responsável pelos equipamentos encerrou em dezembro. Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários, 660 apenados que progrediram de pena estão sem monitoramento aqui no Rio Grande do Sul. Olha só que situação. O contrato com a empresa que instalava os equipamentos foi encerrado no dia 18 de dezembro. E desde então, o governo do estado negociava com um novo fornecedor. A SUSEP informou que a negociação foi encerrada hoje e as tornozeleiras voltarão a ser colocadas na semana que vem. Atualmente, 2.600 apenados são monitorados por meio do dispositivo eletrônico aqui no estado. Agora, impressionante que esperam encerrar o contrato para depois pensar num novo fornecedor. Bom, nós voltamos daqui a pouco com essa notícia. Servidor da Assembleia Legislativa é suspeito de apresentar atestados médicos falsos para faltar ao trabalho, mas seguir fazendo ali outras atividades particulares. Toda essa história daqui a pouco. Até já. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Eu sou apresentadora de primeira classe. Finalmente! Dia 16 de março estreia o programa da Maísa. Frio em pleno verão. O dia amanheceu gelado em várias cidades. Em Pinheiro Machado, lá no sul do estado, fez 3,8 graus. É isso mesmo. O Glauco, eu bem que tô gostando desse tempo maluco, viu? Pois é, mudou completamente, né, Luciane? Mudou Esse muito. frio não é muito comum nessa época do ano, não. Rio Grande fez, por exemplo, 9 graus e 7 décimos, a menor marca em fevereiro dos últimos 48 anos. Eu adoro esse friozinho, viu? Eu também, gosto muito, viu? Mas vamos ver como é que vai ficar o tempo aí. Olha só. Como é que fica? Amanhã a massa de ar seco ganha força e deixa a quinta-feira ensolarado. O amanhecer deve ser mais uma vez gelado e o dia promete grande amplitude térmica, como em Santa Rosa, onde o dia pode começar com frio de 9 graus e ir a 30 graus à tarde. Agora, a previsão aqui para Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 29. Nos próximos dias, previsão de sol, madrugadas amenas e tardes mais quentes. Por enquanto, o carnaval no Rio Grande do Sul promete ser ensolarado. Portanto, boas notícias. Boas notícias mesmo, mas agora a gente tem uma notícia nem tão boa, né, Glauco? Porque a polícia está investigando um servidor da Assembleia Legislativa pelo uso de atestados médicos falsos. Nos períodos de afastamento, ele exercia normalmente outras atividades profissionais e até viajava, né, pelo interior do estado em atividades partidárias. Que cara de pau, né? Parece mentira, é tudo realidade. Olha só, foram realizados mandados de busca e apreensão na casa do suspeito e na própria Assembleia Legislativa, no Departamento de Gestão de Pessoal, em busca de atestados e outros documentos. Luiz Fernando Coimbra Albino apresentou atestados médicos para justificar a falta ao serviço em vários períodos desde janeiro de 2017. No total, 131 dias, mais de 4 meses. Mas a polícia descobriu que nos dias em que estava supostamente doente, ele trabalhava como advogado, fazia viagens de carro de longa distância e até participava de encontros políticos, quase sempre do Partido Solidariedade, ao qual é filiado. Os médicos que trabalham na Assembleia também serão investigados, uma vez que todo atestado de profissional externo deve ser verificado pelos servidores da casa. Se comprovado que o funcionário público apresentou documentos falsos, ele pode responder pelos crimes de falsidade ideológica, peculato ou estelionato. E caso haja participação de médicos, também pode ser considerado organização criminosa. Olha só o que a gente encontra ainda em pleno 2019, Luciane. É verdade. Muito obrigada, boa noite para você.
E antes de encerrar, eu aproveito para deixar um feliz aniversário ao nosso querido apresentador Felipe Vieira. Toda a equipe do Segunda Edição deseja sucesso, saúde e uma longa caminhada aqui no SBT. Beijo e tchau! SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clipe, simplifique, é Clipe. E Farmácias Associadas, aqui você tem amigos.